Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, Conexão Geo número 252, hoje é sexta-feira, 15 de setembro de 2023. Mais uma vez agradecer aí o apoio de vocês, os comentários, os likes no YouTube e também nas redes sociais, os comentários que vocês têm feito e os que também têm compartilhado o meu podcast com outras pessoas. Isso aí ajuda aí a aumentar essa comunidade que está preocupada em entender melhor esse complexo mundo que nós vivemos, né? Como vocês sabem, Conexão Geo toda sexta-feira a partir de 6 horas, YouTube, Spotify, Apple Podcast, com a síntese da geopolítica da semana. Eu não podia deixar de fechar, e é com ela que eu começo, a questão da reunião do G20 acontecida na Índia no último final de semana. Eu já comentei sobre a reunião do G20 na semana passada, mas precisava passar para vocês o final da reunião. E o balanço final da reunião, na minha avaliação, é que o G20 sai bastante enfraquecido, né, em função da divisão que existe hoje no mundo. De um lado, os países da OTAN, de maneira geral, Europa, Estados Unidos, Canadá, e do outro lado, os países como China, Rússia, Índia, Brasil, Indonésia e outros países que alguns chamam de sul global, digamos assim. Mas o que nós vimos é que, na verdade, o mundo está cada vez mais complexo de se entender, especialmente com relação às questões globais. Meio ambiente é uma questão global, migração é uma questão global, desigualdade socioeconômica é uma questão global, crimes transnacionais, questão global, crimes cibernéticos, ou seja, existem várias questões que são efetivamente globais e que é impossível serem resolvidas apenas por um país. Há, digamos assim, o destaque da diplomacia indiana, né? O evento do G20 aconteceu esse ano em Nova Delhi, foi conseguir costurar, e tem relatos em vários sites da internet especializados que acompanharam a reunião do G20, de que foram muitas e muitas e muitas horas de reunião para conseguir chegar a uma declaração final que não atacasse claramente a Rússia. Esse é um ponto importante. Ou seja, a declaração final do G20 não faz um ataque claro à invasão da Rússia à Ucrânia. Ela coloca ali uma expressão como que respeitando o posicionamento de cada membro do G20. Em síntese, foi isso. O ponto de destaque, tivemos sim um ponto de destaque, foi a entrada da União Africana, né? A União Europeia já faz parte do G20, são 19 países mais a União Europeia, e agora temos também o representante da União Africana. Achei isso muito importante, até porque o G20 de África só tinha mesmo a África do Sul. E aqui também tem um detalhe que queria compartilhar com vocês. Sabemos que a África do Sul não é a maior economia da África, não é a maior população da África, a maior economia e população da África é a Nigéria. E o presidente da Nigéria foi convidado como observador da reunião do G20 na Índia, ou seja, um reconhecimento da Índia, que foi o país anfitrião, que tem esse direito de convidar os observadores que desejar, convidou o presidente da Nigéria. E nos bastidores também iniciada aí uma costura para que a Nigéria, o presidente nigeriano tentou, né, já se colocar como um candidato para o G20, o que é bastante razoável, já que, como falei, maior economia, maior população da África. E lembrando a vocês, Nigéria, Atlântico Sul, entorno estratégico brasileiro. Outro detalhe dos bastidores, uma reunião interessante que teve entre o presidente Biden dos Estados Unidos, o Mohammed bin Salman, que é o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, e o Narendra Modi da Índia, e foi discutida como se fosse uma nova rota da seda ligando Índia à Arábia Saudita e dali para a Europa, Estados Unidos. É muito interessante. Não tivemos muitos detalhes sobre isso, como efetivamente vai acontecer, mas envolve, obviamente, rotas marítimas entre Índia e Arábia Saudita e depois rotas terrestres e também marítimas da Arábia Saudita. Mais uma vez, vemos aí a Arábia Saudita tentando se posicionar como um protagonista no sistema internacional. É muito interessante de nós olharmos as iniciativas que o Mohammed bin Salman, que é o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, para que seu país não seja apenas um produtor e exportador de petróleo em todos os campos. Temos visto, inclusive, até no esporte, essa iniciativa, essa tentativa da Arábia Saudita de se tornar cada vez mais protagonista, e vamos seguir acompanhando. Segundo tema para vocês, reunião, o conflito na Ucrânia de uma maneira geral.
do campo de batalha, efetivamente, de uma grande evolução essa semana. Novidade, um ataque de mísseis da Ucrânia no porto de Sebastopol. Lembrando que o porto de Sebastopol fica na Crimeia, sede da esquadra da Rússia no Mar Negro, uma posição estratégica ali no Mar Negro, importantíssimo, e a Ucrânia fez um ataque de mísseis sobre navios de guerra da Rússia que estavam atracados lá. Acho que essa foi, na minha avaliação, algo de diferente dessa semana, o êxito desse ataque. A Rússia admitiu o ataque, mas disse que os navios serão reparados e ficarão prontos, disponíveis em pouco tempo. Esse pouco tempo que nós não sabemos precisar. Mas, em relação ao conflito, o que me chamou a atenção essa semana foi a reunião, o encontro entre o presidente Putin e o Kim Jong-un da Coreia do Norte. Coreia do Norte é a maior ditadura do planeta, né? O que acontece dentro da Coreia do Norte, muito pouca gente sabe, não temos certeza do que acontece lá dentro do país. E o Kim Jong-un foi de trem, ele não anda de avião, ele não viaja de avião para fora da Coreia do Norte, e ele foi de trem se encontrar com o presidente Putin. E qual foi o tema principal? O Putin precisa de munição, né, para diversas armas. As fábricas russas não estão dando conta da produção necessária para o conflito na Ucrânia. Mas não é apenas isso. É importante também a gente entender que a Coreia do Norte fortalecida, a Coreia do Norte viva, sempre incomodando aquela região ali do Pacífico Ocidental, do leste asiático ali, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Península Coreana, Japão. Isso também distrai a atenção dos Estados Unidos. Então é interessante do nível estratégico para a Rússia uma Coreia do Norte viva, uma Coreia do Norte incomodando os seus vizinhos e, pelo que foi veiculado, a Rússia vai fornecer não apenas petróleo para a Coreia do Norte, mas outros itens, e nos bastidores a especulação de que a Rússia vai ajudar a Coreia do Norte a ter propulsão nuclear no seu submarino. E aqui chamo a atenção de vocês para isso, que é um ponto importantíssimo. Sabemos hoje que apenas 6 países, os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, mais a Índia, possuem submarinos com propulsão nuclear. O Brasil tem o seu programa de desenvolvimento de submarino com propulsão nuclear. A Austrália também, com a AUKUS, tem o programa de desenvolvimento submarino com propulsão nuclear. Mas a Coreia do Norte, tendo um submarino com propulsão nuclear, e sabemos que a Coreia do Norte possui ogivas nucleares, mísseis com ogivas nucleares, e isso realmente incomoda e preocupa bastante, é algo para nós acompanharmos e ficarmos atentos. Então, dessa semana, entre Rússia e o conflito da Rússia na Ucrânia, o que me chamou mais a atenção, na verdade, foi o encontro do Putin com o Kim Jong-un. Vamos seguir acompanhando. Também, agora entrando na parte do Estamos de Olho, tradicional quadro aqui do nosso Conexão Gel, crise entre Nigéria e Gabão, nenhuma grande novidade esta semana. O que nos chamou a atenção em termos de África foi o terrível terremoto do Marrocos, o maior terremoto do Marrocos nos últimos 100 anos, e a séria inundação também na Líbia, com muitos mortos, um número também bastante elevado, ou seja, a África muito complicada. Estamos com guerra civil ainda no Sudão, temos esse golpe no Níger, já tínhamos tido no Mali, na Burkina Faso, Guiné e Gabão, o mais recente golpe. Lembrando que há uma distinção entre o golpe no Níger e o golpe do Gabão. No Níger, nós observamos a presença e a atuação de forças do grupo Wagner da Rússia. Vimos várias bandeiras russas nas manifestações na capital do Níger, e não vimos isso na capital do Gabão por ocasião do golpe militar que depois o presidente do país. Outro ponto importante que estamos de olho é um acordo estratégico fechado essa semana entre o presidente Maduro da Venezuela e o presidente Xi Jinping da China. Maduro esteve na China, visitou várias cidades chinesas, especialmente aquelas de maior desenvolvimento tecnológico, como Xangai, Shenzhen, mas o encontro com o Xi Jinping, sem sombra de dúvidas, foi o grande destaque. 3 horas de encontro, realmente 3 horas de encontro. É um tempo bastante razoável, considerando a agenda do presidente chinês, e o presidente venezuelano saiu dando entrevista, falando que foi um excelente encontro, diz inclusive que jovens
jovens venezuelanos serão treinados para se tornar astronautas. Logicamente uma jogada aí populista para chamar a atenção do seu povo, etc., e desviar a atenção do povo venezuelano da pobreza que o país vive. Mas a Venezuela tem sim coisas que a China tem interesse: petróleo e gás. E a Venezuela sabe que não pode depender mais tanto assim da Rússia, em função da guerra na Ucrânia, que a Rússia está envolvida, e ter sim a China como um parceiro estratégico para a Venezuela é bastante interessante e, de certa forma, também acaba sendo uma maneira da China incomodar os Estados Unidos no quintal, digamos assim, dos Estados Unidos. Ou seja, a China ter uma presença maior na Venezuela, e até me chama a atenção não ter essa presença até hoje, uma presença maior na Venezuela, mas no nível estratégico faz todo sentido a China aumentar as suas trocas com a Venezuela, e presença mesmo de militares chineses até e de empresas chinesas, talvez na Venezuela, algo para nós seguirmos de olho. Também no quadro do Estamos de Olho, seca no Canal do Panamá segue piorando. Os navios mercantes que cruzam o canal, a administração do canal teve que reduzir a frequência de navios em função da quantidade de água seca no Canal do Panamá. Vejo aí, como eu tinha falado antes, isso é uma questão global, ou seja, o meio ambiente, de uma maneira geral, afetando a economia global em função, aqui no exemplo, do caso do Canal do Panamá, 6% do tráfego internacional de navios mercantes transportando comércio passa pelo Canal do Panamá anualmente, e agora várias empresas tendo que correr atrás de outras saídas. Os Estados Unidos, por exemplo, usa muito o Canal do Panamá para transferência de mercadorias entre a costa leste e a costa oeste do país, e agora os operadores logísticos americanos tendo que buscar alternativas, e obviamente surgem aí ideias como o Estreito de Drake aqui, né, no sul da América, do continente americano, também as rotas do Ártico canadense e rotas por outros meios, como o uso de trem e outros meios de transporte. Então, algo também para nós ficarmos de olho, importantíssimo, até porque o Canal do Panamá é importante também para exportação do Arco Norte brasileiro. E, fechando com a boa notícia, este encontro que estou participando aqui termina hoje, aqui em Ushuaia, na Argentina, o 23º Encontro de Historiadores Antárticos, com participação de delegações do Guatemala, México, Colômbia, Chile, Uruguai, Argentina e Brasil. Brasil com uma delegação de 6 participantes, e falando e apresentando trabalhos durante o evento, mas quis trazer para você como um ponto positivo a expectativa de uma maior integração entre os países latino-americanos com relação às questões antárticas. A Antártica tem sofrido também bastante a questão do aquecimento global, números alarmantes em relação à diminuição da quantidade de gelo durante o inverno, e os pesquisadores têm emitido relatos preocupantes, porque vamos lembrar que a Antártica tem uma influência muito grande no clima global e muito, obviamente, no clima da América do Sul, pela questão geográfica. A América do Sul está mais próxima da Antártica do que os demais subcontinentes. Então, obviamente que uma mudança climática na Antártica vai sim afetar muito o agronegócio, e, aliás, aqui na Argentina, uma das coisas que comentaram comigo nos bastidores da reunião, a crise da seca na Argentina afetou bastante a produção agrícola do país, e que está contribuindo aí com a crise econômica seríssima que a Argentina está passando. Lembrando que a Argentina tem eleições gerais agora no dia 22 de outubro. Então, esta reunião daqui dos historiadores antárticos, vejo sim como uma boa notícia pela possibilidade dos programas dos países, digamos assim, aumentarem o entrosamento, aumentarem a coordenação. Ideias surgiram nas discussões antes de ontem, na quarta-feira. O evento começou na quarta-feira e termina hoje, em relação à possibilidade, inclusive, de bases internacionais. Também se discutiu essa possibilidade, ou seja, um evento para se pensar
o continente antártico do ponto de vista da América Latina. Vejam, participação de representantes de Guatemala e México, países geograficamente mais distantes da Antártica, mas com propostas bastante interessantes. Então, não quis deixar de perder essa oportunidade para trazer para vocês essa notícia, e é com ela que fecho mais esse Conexão GEO 252, agradecendo aí o apoio de vocês, o incentivo de sempre, e pedindo para não esquecer aqueles que ainda não acompanham o canal, segue o canal lá no YouTube, no Spotify, compartilhem com os amigos, ajude a divulgar. Um excelente final de semana a todos, uma boa semana, até a próxima.